queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima, sempre uma alegria poder estar aqui, participar com você, entrar na sua casa e aí do seu sofá poder conversar com você sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia. O tema de hoje é um tema, assim, importantíssimo, né? E ele é tão importante, mas muitas vezes nós não damos importância a ele. É interessante porque nós humanos, todos nós temos características que elas são absolutamente nossas, individuais, né? Pela qual nós somos reconhecidos. Uma dessas características é a nossa voz, não é mesmo? Ela é inconfundível, ela nos faz presentes onde muitas vezes nós não estamos presentes fisicamente. E vamos combinar que ela é um dedo duro danado? Porque muitas vezes pela voz você sabe se a pessoa está alegre, se ela não está alegre, se ela está triste, se ela está com saúde, se ela não está com saúde, se ela está zangada, não é mesmo? A gente reconhece. Um comando de voz, ele pode nos impulsionar ou ele pode também nos paralisar. A gente então pode afirmar que voz tem poder. E aí a gente precisa cuidar muito bem dela. E, no programa de hoje, a gente quer falar exatamente sobre isso, sobre a saúde da voz. Saúde vocal é o nosso tema de hoje. Começamos com o informativo. Todo ser humano possui uma voz única, que além de mera ferramenta de comunicação, carrega traços da sua faixa etária, tipo físico, personalidade e estado emocional. Para alguns, no entanto, ela representa muito mais do que isso. Professores, atores, repórteres, cantores e outros profissionais têm na voz uma indispensável ferramenta de trabalho e precisam estar atentos aos cuidados que devem adotar para não prejudicá-la. Os cuidados básicos devem ser seguidos por todos. Para ter uma boa voz é preciso uma boa saúde vocal. E ter boa saúde vocal significa ter uma voz emitida sem esforço. Uma vez instalado o problema de voz, rouquidão constante, dor ou ardência na garganta, falta de ar ou cansaço ao falar, dificuldade para ser entendido, entre outras alterações, o sujeito deve buscar um médico otorrinolaringologista para realizar uma avaliação da laringe e um fonoaudiólogo. Este é capaz de avaliar a voz, associar o diagnóstico do otorrino e tratar a alteração presente, caso o problema seja decorrente do comportamento vocal inadequado. Pois é, né? Você tem cuidado da sua voz? Gente, voz é um negócio muito especial. Você já se apaixonou por uma voz, né? Tem assim aquela voz sensual, aquela coisa toda. Você já odiou uma voz? Tudo isso passa, né, pelo nosso dia a dia e nem sempre a gente se liga de que é algo que a gente precisa cuidar. A gente precisa tratar e a gente precisa preservar de uma maneira muito especial. Hoje a gente trouxe aqui especialistas para conversar com a gente sobre saúde vocal. Tenho um prazer enorme de receber aqui no estúdio hoje a Luciana Oliveira. A Luciana é fonoaudióloga. Também conosco a Daniele Linhares. Daniele é fonoaudióloga também, é professora de canto na Academia Carioca de Música e também é preparadora vocal. E completa o nosso time de hoje o Tiago Rosa. Ele também é fonoaudiólogo e é professor de oratória, também mestre em ciências da saúde. Muitíssimo obrigada por dar tempo para a gente aqui. Eu que agradeço, Celeste. É muito bom a gente estar falando um pouco sobre a saúde vocal, mostrar à população um pouquinho sobre esse assunto, né? Como ela propriamente disse, a fonoaudiologia em relação às outras áreas da saúde, uma profissão nova. Então, é muito importante esse espaço para a gente divulgar um pouco mais do nosso trabalho e falar um pouco da nossa saúde vocal. Muita gente tem problema com a voz. O que causa um problema na voz? De uma sociedade de falantes, como nós somos, né, como nós estamos, a voz ela tem papel fundamental. E ainda tem uma outra questão que são os profissionais da voz, né? Claro que todos nós precisamos da voz, mas o profissional da voz, aqui a gente vê como um atleta da voz, ele é aquela pessoa que sem a voz ela não tem o seu ganha-pão. Que sem a voz, ela não consegue trabalhar. Claro que a voz é importante para toda, como eu falei, nós estamos numa sociedade de falantes, né? Agora, o profissional da voz é aquele que necessita de um treinamento específico para, né? O que vocês também veem? Eu gosto muito dessa definição que você deu de atletas da voz, porque
Eu acho que se cada profissional que utiliza a sua voz como um meio de receber o seu dinheiro, como o seu trabalho, enfim, tiver esse cuidado de que ele precisa estar preparado, que ele precisa, antes de utilizar a voz, aquecê-la, saber como ela está, né? Não simplesmente utilizar a voz de uma maneira inadequada ou, de repente, você utiliza a voz. Não é assim. Então, assim, precisa de um acompanhamento e, hoje em dia, eu trabalho com profissionais da voz cantada e eu percebo uma preocupação maior, porque eles começam a assistir cantores do passado que hoje estão tendo problemas vocais. Então, assim, antes eles não se preocupavam tanto, mas eles percebem que cantores estão no fim da carreira porque tiveram algum problema com a saúde vocal. E essa preocupação, exatamente, voz, está aumentando muito, numa proporção muito grande. E complementando a nossa colega, a própria temática do programa, a saúde vocal, nada mais é do que essa higiene vocal, esse cuidado com a voz, o que é bom e o que é ruim para a voz. E a gente tem que ter um pouco essa diferença, né? A voz é aquilo que o ar que é expirado passa pela prega vocal, ela é vibrada e aí a gente tem a produção da voz. E a fala é a articulação dessa voz. Então a gente tem pessoas que têm um problema diretamente na voz, que é em nível dessa prega vocal, na sua própria produção, e a gente tem dificuldades, às vezes, na fala. Uma má articulação, uma tensão excessiva da musculatura, dos órgãos fonoarticulatórios. E aí o acompanhamento desses profissionais que são capacitados para a comunicação humana é a fonoaudiologia. Então, é de suma importância, em especial, como você levantou muito bem, os profissionais que trabalham com a voz precisam ter esse cuidado, que são atletas da voz realmente. Né? O uso intenso e prolongado dessa voz, então, requer realmente um cuidado e requer um preparo a todo momento. A gente já precisa da nossa primeira paradinha, eu vou para o intervalo. Gente, hoje a gente está aqui falando de saúde vocal, né? Falando de voz, uma coisa que é tão importante para todos nós, é uma marca registrada, não é? Quantas vezes a gente, assim, ouve aquela voz e a gente lembra da pessoa, pode, assim, nos remeter a lembranças espetaculares, pode nos remeter a coisas desagradáveis, sim. A voz é uma marca, né? Ela é uma coisa assim, a voz cantada, como vocês já falaram, né? É uma bênção. Tem pessoas que têm uma voz tão privilegiada, outras pessoas que nem tanto, né? Tem voz de taquara rachada. Dá para corrigir uma voz de taquara rachada? Sem dúvidas, assim. Primeiro que a gente tem que saber qual é a definição dessa voz de taquara rachada. Essa que todo mundo fala, assim. Se for uma questão de afinação, normalmente as pessoas associam a um problema vocal, mas é uma questão de processamento auditivo. Então, assim, a sua capacidade de perceber o som, assimilar o som e produzir esse som no tom em que necessariamente ele precisa ser produzido. Então, assim, se for uma questão de afinação, é uma questão auditiva. Agora, claro que existem pequenos ajustes que causam uma certa dissonância na voz. Então, assim, às vezes uma língua muito elevada, às vezes uma constrição que a pessoa faz e que não está se adaptando muito bem à música. Então, a gente consegue fazer algumas correções, sim. E é importante as pessoas saberem que cada um tem a sua voz. Eu nunca vou conseguir cantar como um determinado cantor. Ele tem a característica dele, ele tem a sua potência. Eu posso trabalhar para me aproximar, mas eu nunca vou conseguir ter uma voz idêntica dele. Voz Cada é que nem um tem a impressão sua. digital, de Exatamente, verdade? sem dúvida. Muito bom o que ela falou, que não existe, né, uma voz considerada normal. Esse é o padrão normal. Como você levantou muito bem, é uma identidade, cada um tem a sua. E existe dois conceitozinhos, que seria a tal da eufonia. O que seria isso? Né, que é quando a pessoa ela consegue transmitir a sua mensagem sem um mínimo de esforço e ela é aceita muito bem pelo ouvinte. E aí, quando entra a disfonia, que tem essa alteração, que a gente fala com esforço, com dificuldade, e para o ouvinte ela não é agradável. Aí tem essas sensações de voz de taquara rachada, entre outras, que, como ela levantou muito bem, são ajustes, porque a nossa laringe é o quê? É cartilagem, mucosa e músculo. Então é uma academia. A gente pode fazer, sim, uma série de exercícios, adequações para uma voz melhor.
Normalmente na adolescência há uma mudança de voz, né? É muito característica aquela questão do adolescente que de repente está falando, desafina e grossa, vocal, é um transtorno, né? Uma desgraça para o adolescente nesse momento. Isso é natural, pode ser evitado? Como é que é essa história? Por que isso acontece? A adolescência é uma fase de turbilhão de hormônios, né? Então, assim como o corpo também fica desajeitado, né? Como às vezes o tronco cresce mais que as pernas e o braço, e aí o adolescente fica todo, né? Assim também é a voz, né? A voz, às vezes, ela se desenvolve muito rápido, especialmente as pessoas de vozes mais graves, né? Parece que é o que acontece com os homens, na maior parte. Parece que é da noite para o dia que a voz... Porque a gente tinha falado sobre isso antes, né? A laringe que não tinha os seus tecidos e as suas camadas muito bem estabelecidos, agora ela começa a encorpar, literalmente. Né? Então, a gente tem o músculo vocal, o ligamento vocal, o espaço de Rank. A gente tem toda a diferenciação. Então, isso muda o timbre. Isso encorpa a laringe e a prega vocal. E aí você começa a perceber mais aquela voz que era quase na oitava de cima, né? A voz que era fininha, ela... Né, laringe baixa, a pessoa, que isso? Tem um cera aqui dentro. É o tal da muda vocal, né? Igual você falou, que aí é nesse momento mesmo que as meninas e os meninos são bem parecidos, a qualidade vocal. A gente fala que essa maturidade vocal é entre os 20 aos 40 e pouquinhos anos, e aí depois entra o idoso, que aí realmente também tem essa confusão, às vezes, que na verdade a frequência dos homens aumenta e da mulher abaixa por conta da menopausa, e aí você tem uma série de outras estruturas que são né, modificadas, né? O espessamento da prega vocal, ocorre o aparecimento da fenda, por isso daquela soprosidade, a ossificação da cartilagem. Então, você acaba tendo também modificação vocal quando você chega na fase mais idosa. Quais são os principais fatores que prejudicam a voz, que tiram a saúde da voz? Então, eu acho que, assim, de uma forma geral, acho que tem uma questão do tom, tem uma questão do volume da voz, né? E tem a questão dos hábitos vocais no sentido de uma má hidratação, né? As pessoas, é curioso isso, né? Mas as pessoas adoram remédios para a voz, né? O que é bom para a voz? Mel, própolis, vinagre, limão... Essas coisas não têm comprovação científica, mas elas têm a sua sabedoria. Tem uma sabedoria popular aí, tem uma sabedoria oriental aí também. Ok, mas assim, o remédio da voz é a água. O remédio do sistema nervoso, ou melhor, desculpe, do sistema respiratório, né? O remédio do sistema respiratório é a hidratação. A hidratação, né? Você levantou muito bem, assim, um corpo bem hidratado, você vai ter uma laringe bem hidratada, uma prega vocal bem hidratada, que vai permitir essa boa vibração das suas pregas e, como consequência, uma bela voz. Aqui é o recurso, eu também acho. De fato, como você levantou hiper bem, as pessoas utilizam hoje muita voz, gritam muito, com uma intensidade excessiva e esquecem de preparar isso. Não fazem um aquecimento, o importante, o desaquecimento, porque a pessoa faz o aquecimento, mantém lá com uma bela voz e continua com aquele tom, com aquele volume e não desaquece. Esse pessoal faz o abuso. Como o exemplo que ela deu aqui, sai, por exemplo, um locutor e que daqui a pouco ele se mantém no mesmo tom, ele não conseguiu desaquecer. Ele não desaqueceu, então ele acaba falando com aquele volume, com aquele tom elevado, e aí se ele desaquecesse, que são 5 minutos. Imagina um soprano, gente. Imagina um soprano. Cantando lá no... Brincar os desafios. Soprano. A pessoa sai de lá, vai falar, fala com uma voz. Oi, gente, tudo bem? E tem alimentações que a gente pode pontuar que realmente prejudicam um pouco a voz. Sim. A questão do café, do refluxo. Os laticínios em si. O café, na verdade, eles são 2 motivos. Ele desidrata, então você acaba desidratando o seu corpo e pode desidratar a sua prega vocal, a sua laringe. E ele também tem a questão da azia, como ela levantou hiper bem. Pode ocasionar o refluxo gastroesofágico, que é prejudicial demais. Eu acho que a gente deve também abordar essa questão do refluxo, Celeste, e da alergia. Sim, né? Aí tem 2 inimigos da saúde vocal, né? Que basicamente, explicando de uma maneira aqui, na verdade, a doença do refluxo gastroesofágico,
é o retorno, né? É o refluxo mesmo, é a volta do conteúdo gástrico para o esôfago, né? No geral, essas pessoas que possuem a doença do refluxo, elas têm azia, elas têm má digestão, elas têm gases, elas têm sintomas gástricos, né? Mas o que acontece na clínica de voz, para as pessoas falantes normais e para os profissionais também, o que acontece é que às vezes essas pessoas elas não têm esses sintomas gástricos, mas elas têm sintomas vocais estranhos. Por exemplo, secura na boca, ardência na garganta, como se estivesse arranhando. A voz parece que está arranhando. Corpo estranho. Sensação de que parece que eu engulo e tem alguma coisa. Tem gente que relata muito assim, Luciana, parece que quando eu acordo, a minha garganta vai inflamar, mas ela nunca inflama. Né? A sensação de que a garganta vai inflamar e nunca inflama. Então, assim, tem algumas questões. Pigarro insistente. E aí você pergunta para aquela pessoa assim, você se hidrata? Ela, sim. Você fuma? Não. Você bebe? Às vezes, não. Às vezes, teoricamente, ela tem. Social. Mas aí você faz um exame mais específico, que se chama videolaringoestroboscopia, e você vê sinais de inflamação, de irritação numa região posterior da laringe que é próxima ao esôfago. Então, aí o médico, gente, por que isso está irritado desse jeito? E aí a gente acaba fazendo, o médico, no caso, não a gente, o médico acaba fazendo o diagnóstico de um refluxo laringofaríngeo, ou seja, ele não é baixo, né? Porque às vezes você manda esse paciente num gastro e o gastro fala, você não tem nada. O gastro fala, engraçado, você não tem refluxo, mas o cantor está dizendo, mas eu tenho pigarro, mas a minha voz não tem agudo. É uma voz aguda que não tem agudo, né? Então, eu acho importante as pessoas ficarem atentas à questão do pigarro, que eu acho que é um principal aí sintoma, né? Sintoma. Eu acho que tem uma outra questão aí que é a alergia, não tem jeito. Né? Cantor com rinite alérgica, a gente não dá. Não, e agora tudo é ar-condicionado. Verdade. Né? Então você tem que fazer essa limpeza desse ar-condicionado, ainda mais para quem é alérgico, e desidrata. Então você tem que estar o tempo todo realmente com o seu copo d'água, com a sua garrafinha. E ela levantou hiper bem. O refluxo hoje parece bobagem de falar, mas as pessoas não têm o conhecimento Olha, é muito prejudicial. Eu acho que é o maior inimigo da clínica hoje, Celeste, sem exagero, assim. Tem sido. Por quê? Porque já foi o fumo, mas hoje em dia é uma coisa conhecida. Todo mundo sabe que fumar faz mais mal para a voz. Agora, o refluxo, ninguém se liga que faz mal você comer e deitar. Você levantou muito bem. É muito legal, porque eu pontuo sempre muitas coisas. Então, faz o seguinte, eu preciso ir para o intervalo, que o nosso tempo já estourou. Eu vou para o intervalo e aí você vai fazer as suas pontuações. Tá legal? Vamos lá. Isso aí, queridos, a gente está falando aqui de saúde vocal, quanta coisa, né? A gente pensa que é simples e tal, de repente você vê um Vitor Hugo da vida aí, que tem uma voz toda impostada, né? Não é fácil ter a voz bonita, mas você ia falando de cuidados, né? Dessa coisa das características que você ia pontuar. Isso, vai lá. Que a Luciana estava levantando hiper bem, eu sempre pontuo 5 coisas para uma boa saúde vocal. Primeiramente, a hidratação. Como a gente falou, né? Um corpo bem hidratado significa uma laringe bem hidratada, uma prega vocal bem hidratada e, como consequência, uma bela voz. Os exercícios físicos, não só para o corpo, mas é excelente para a nossa voz. Uma alimentação leve e saudável, por quê? Como você levantou hiper bem, as pessoas deitam, hoje na correria, são os fast foods, as pessoas se alimentam mais, isso favorece o refluxo. Então, uma alimentação leve sempre é muito bom. O repouso, uma noite bem dormida, você vai ter um corpo descansado e uma voz descansada. E a inadequação de alguns hábitos, como falar alto, não utilizar o microfone, fazer abuso vocal excessivo, isso prejudica muito a nossa voz. Eu também queria, dentro disso que ele falou, tem 2 coisas que vieram à minha mente enquanto você falava, que eu queria também falar isso para as pessoas. A água, quando a gente bebe água, a água não passa pelas nossas pregas vocais, né? Porque a laringe, né, que é aqui onde tem um gogó,
ela faz parte do nosso sistema respiratório, né? Então, não entra água no nosso pulmão, não entra água na nossa laringe, quer dizer, não deveria, pelo menos, né? O que acontece... Quando entra, a gente... Quando entra, a gente... O que a gente vem recomendando, especialmente para os profissionais da voz ou para pessoas que possuem patologias vocais de ressecamento, como são os calos, os nódulos, né? É a nebulização. Né? Então, a nebulização com soro fisiológico. Né? No geral, a gente recomenda de 20 a 30 minutos. Pode ser todo dia, pode ser 2 vezes ao dia, né? E pode ser nos dias de mais uso da voz, de uso intensivo da voz. Né? É claro que o ideal é que as pessoas estejam acompanhadas por um fonoaudiólogo e o fonoaudiólogo faça um planejamento. Mas, no geral, a gente vem caminhando assim. Nos dias de mais uso da voz, a nebulização. Por quê? Porque a nebulização, você está aspirando vapor d'água, né? E aí, às vezes as pessoas perguntam, Luciana, pode ser a inalação de vapor quente? Pode também. Né? A gente não recomenda o vapor quente antes do uso da voz, mas depois. Mas a nebulização é um uso mais livre, ainda dentro do assunto hidratação. Né? E tem um pouco da maçã nesse caso. É até um mito quando fala que a maçã ela é boa para a voz. Na verdade, ela não é boa para a voz. Na verdade, ela tem lá o seu efeito adstringente, que é isso, que ela deixa a saliva mais fina. Né? Ela tem o tal da pectina, que ela higieniza mesmo a sua cavidade, ela lubrifica, ela faz uma higienização da sua cavidade vocal e por ela ser uma fruta dura, você mastiga bastante, então você trabalha toda a sua musculatura de cavidade oral, de face, então ela melhora muito para a sua dicção, para a sua articulação, né? Então é muito bom realmente ter essas limpezas para uma boa fala, para uma boa voz. Gente, olha só, tem uma curiosidade. A gente está falando tanto de voz aqui, mas é muito interessante como pessoas que são gagas, elas falam, né? E ao falar elas gaguejam muito, mas quando elas cantam sem gaguejar. Qual é a mágica? Eu amo trabalhar a gagueira. Adorei que você comentou. Hoje a gagueira ela é explicada por um sistema pré-motor duplo. O que é isso? Existem 2 sistemas cerebrais, o medial e o lateral. O medial que é comprometido na pessoa com gagueira. O lateral que é responsável pela fala em coro, pelo canto, pela fala decorada. Então, por isso que a pessoa que tem gagueira, ela não vai gaguejar, porque esse sistema dela é íntegro. Entendeu? Então, ela pode cantar. Muito incrível, né? É muito incrível, é verdade. Basicamente, é um outro caminho. É outro caminho, outra rota. Que loucura. E aí, também a gagueira é um problema típico de fala, obviamente, né? E ele pode ser curado, ele pode ser curado mesmo, né? Tratar, a gente sabe que trata, mas pode curar a gagueira? Pode curar? Eu não gosto de utilizar o termo cura. A fonoaudiologia, como você disse, a gagueira, ela não tem graça, ela tem um tratamento. E com o tratamento, a pessoa chega lá com 30% gaguejando. E com o tratamento fonoaudiológico, ela fica 10, 5. Então, ela se sente tão fluente, tão bem, que não fica uma característica marcante. Né? Então, a gente utiliza de uma série de técnicas, de exercícios. A gente acaba trabalhando esses 2 sistemas que a fluência dele fica muito maior. Tem os casos também de gagueira na infância, que se houver uma intervenção precoce, a criança consegue não gaguejar mais, sim. Que é uma gagueira fisiológica que diz por quê? É o momento em que a criança está em imaturidade e está em boom em desenvolvimento psicomotor, linguístico, emocional, ou seja, então ela tem dificuldade com tanta informação. Então é comum nessa idade ela gaguejar. Então, como ela levantou muito bem, então ela vai para um acompanhamento, a gente sabe, numa boa anamnese, ver se a gagueira é uma gagueira fisiológica ou não, e aí realmente ela passa, é comum ter. E aqui fica o recado, né? Porque muitas vezes a mamãe só se preocupa mais em buscar o tratamento já numa fase posterior, às vezes mais na adolescência, quando esse adolescente mais incomodado, mais inquieto, né? Mais irreverente, quase que requer que se busque um acompanhamento. E talvez aí já possa ter passado a fase de uma intervenção mais precisa, mais profunda, que consiga corrigir efetivamente esse problema. Né? Sim. Isso aí, gente, falando aqui de saúde vocal, porque a gente quer que você cante muito, porque como já foi dito aqui, né, o cantar faz bem para a alma. Mas se você não cantar,
você pode falar e falar gostoso e também faz bem para a alma, não é verdade? Porque é o que a gente está falando aqui o tempo todo, a voz, ela é a nossa identidade, ela nos antecede e ela pode fazer toda a diferença, né? Um comando de voz, ele pode impulsionar a gente ou pode derrubar a gente de uma maneira violenta. Verdade. E por isso a gente vai precisar cuidar. Queridos, olha, meu tempo já acabou. Quero agradecer muito o convite, em nome do Clube da Fala também. E como você levantou hiper bem, em nome da fonoaudiologia, que em relação às outras profissões é um mercado muito novo, então a gente aqui dividir e falar um pouco mais do nosso trabalho é de suma importância. Muito obrigado. Bacana. Eu é que agradeço de verdade a presença de vocês e a oportunidade da gente tocar nesse tema tão bom e tão importante para a gente. Obrigada a você também que está aí em casa. É isso aí. Cuide da sua voz.